cristianismo ensina que todos são pecadores. E o pecado exige punição. Jesus foi sacrificado para pagar essa dívida. Mas, peraí, quem criou esse sistema? O próprio Deus. Quem decidiu que o pecado precisa ser de sangue para ser pago? Deus de novo. Então, Deus criou uma regra, nos fez incapazes de segui-la e depois mandou seu próprio filho morrer para corrigir isso? Vamos pensar no conceito de perdão. Se alguém te machuca, você pode escolher perdoar ou exigir uma punição. Deus poderia simplesmente perdoar, mas escolheu exigir sangue. Isso parece perdão ou vingança? O homem, um homem, deveria pagar pelo pecado. Porque quem foi o responsável para que o pecado e a maldade entrassem no mundo? Foi o próprio homem. Deus fez a humanidade, deu a liberdade de escolher viver toda uma eternidade ao lado de Deus ou escolher conhecer o mal e assim sofrer com as consequências desse mal no mundo. O ser humano escolheu o caminho que Deus disse para o ser humano não escolher. Então, sofremos com a consequência desse mal, sofremos por causa do pecado, mas mesmo assim Deus não ficou de braços cruzados. Por causa do amor dele, ele decidiu nos perdoar, decidiu nos salvar. Ele pode fazer isso por ser todo-poderoso e fará isso de uma forma justa. Deus escolheu perdoar a humanidade já em Gênesis. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a gente já vê o plano de redenção, o plano de salvação de Deus sendo expresso, o evangelho sendo apresentado para nós. Gênesis capítulo 3, versículo 15, que do descendente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente e a serpente feriria o seu calcanhar. Então, esse texto, esse versículo já está apontando para Cristo, já está apontando para a cruz, já está apontando para o sacrifício de Jesus naquela cruz. Então, o plano de salvação, o plano de redenção, desde Gênesis, desde após a queda, esse plano já foi apresentado para toda a humanidade. Então, aí veio a lei. A lei, onde você tinha que sacrificar os animais ali, para que os seus pecados fossem perdoados. Tudo isso tem uma simbologia, é um conteúdo mais extenso, mas o que eu tenho para dizer aqui é que a lei tinha dois propósitos. Né? A lei, ela apontava para Cristo, isso é óbvio, mas a lei tinha um propósito de mostrar para a humanidade o caráter moral de Deus, mostrar quem Deus era, mostrar a moral de Deus para a humanidade. É por isso que hoje temos leis que representam esse caráter de Deus. A sociedade, ela é uma sociedade falha, ela é uma sociedade ruim, com muitos defeitos, mas se a sociedade ela não é totalmente horrível, o mundo não caiu num extremo buraco, é porque a moral de Deus foi expressa nas nossas leis. Então, a forma que a gente vive hoje, aquilo que a gente acha errado, aquilo que a gente acha mal, é porque Deus nos mostrou através do seu caráter o que era mal. Então a lei tem um propósito de mostrar a moral de Deus, e o segundo propósito da lei, de mostrar que a humanidade é incapaz de salvar a si mesma, é incapaz de pagar o preço por esse pecado. Lembra que eu falei para você guardar a frase? O homem deve pagar o preço pelo seu pecado? Então, só que o homem é incapaz. E a lei vem nos mostrar isso, que o homem é incapaz de pagar essa dívida. Então, se o homem é incapaz de pagar essa dívida, como então essa dívida foi paga? Então Deus decide, ele mesmo, se fazer homem para pagar essa dívida.